Desde o anúncio da adaptação de Devil May Cry pela Netflix, o hype entre os fãs da franquia foi imediato. Com uma mitologia rica, personagens icônicos e batalhas estilizadas, o universo criado pela Capcom parecia perfeito para uma animação. Contudo, o resultado entregue se distancia tanto do material original e levanta uma questão desconfortável. Por que chamar de Devil May Cry algo que ignora completamente a sua alma? A primeira falha evidente está na forma como Dante, o protagonista absoluto da franquia, é tratado ao longo dos episódios. A sensação constante é de que ele foi empurrado para os bastidores da própria história. Desde o início, Dante aparece pouco e quando surge está quase sempre em situações que o diminuem, seja sendo enganado, preso, desacordado ou simplesmente ignorado. As cenas que deveriam destacá-lo como o caçador de demônios mais estiloso e poderoso dos games são interrompidas, suavizadas ou diluídas por personagens que assumem papéis centrais sem o mesmo carisma ou construção narrativa. A construção do Dante no anime é incompatível com a sua essência. Nos jogos ele é mais do que um caçador, ele é um símbolo, irônico, provocador, poderoso e cheio de presença. Dante domina a cena mesmo quando está em silêncio. Na animação, no entanto, ele é retratado como alguém constantemente superado, sendo contido por um simples teaser, desarmado com facilidade em momentos cruciais, substituídos por coadjuvantes que assumem a ação principal. Suas armas lendárias, Ebony e Ivory, perdem qualquer aura mística ou peso narrativo, sendo tratadas como pistolas comuns descarregadas de significado. Essa descaracterização se agrava com a escolha dos personagens que ganham mais tempo de tela. Lady, por exemplo, que nos jogos é uma parceira pontual e humana, aqui é transformada numa figura quase mística. Ela domina as batalhas, lidera operações militares, enfrenta chefes sozinha e se torna a verdadeira protagonista da narrativa. A inversão de papéis é tão extrema que em diversos momentos é ela quem salva Dante, prende ele ou toma decisões enquanto ele está desacordado ou imobilizado. O protagonista se transforma numa espécie de mascote da trama, presente, mas sem função dramática. E se Dante já parecia fora do lugar, os vilões e criaturas que surgem ao longo da história só aumentam a sensação de estranhamento. O antagonista central da temporada é inexplicavelmente um coelho. Sim, um coelho que fala, raciocina e assume o papel de ameaça demoníaca. Visualmente inspirado no Pernalonga e com uma história de fundo que mistura trauma infantil, inferno utópico e vingança familiar, o vilão parece uma sátira fora de contexto. Essa escolha estética e narrativa mina qualquer senso de urgência ou de ameaça real. Como é possível temer um coelho gigante que lembra desenhos animados num universo onde a violência e o grotesco deveriam imperar? Além disso, a justificativa dada para sua vilania soa rasa. Ele era uma criança maltratada que fugiu para Makai, o inferno, e lá encontrou refúgio entre os demônios. A partir daí, passa a enxergar os humanos como os verdadeiros monstros e tenta libertar os seus irmãos do jugo da humanidade. Essa tentativa de inverter os papéis entre bem e mal poderia ser interessante se tivesse profundidade, mas aqui soa apenas como um rascunho de roteiro mal desenvolvido. A vilania do personagem não vem de ações ou de planos concretos, mas sim de uma caricatura emocional muito mal construída. O que se vê, portanto, é uma desconexão total com a essência de Devil May Cry, não apenas em relação aos personagens, mas ao tom da obra como um todo. O inferno, que deveria ser um espaço caótico, violento e repleto de criaturas grotescas, é tratado como um paraíso onde demônios oprimidos apenas querem viver em paz. O vilão, de longe, representa uma ameaça real. É uma mistura de tragédia pessoal com estética cômica. E o protagonista, que deveria carregar o peso da narrativa, é relegado à condição de figura decorativa. Se nos primeiros episódios Dante já parecia deslocado, nos capítulos seguintes a inversão de protagonismo se intensifica a ponto de se tornar incômoda. Em especial, os episódios 4, 5 e 6 consolidam a ideia de que o protagonista dos jogos é apenas um coadjuvante na própria história. Mais do que isso, eles evidenciam como a construção narrativa parece tentar, a todo custo, apagá-lo, ou ao menos reduzi-lo a um elemento cômico e descartável, enquanto outros personagens brilham no seu lugar. O episódio 4 marca esse distanciamento com uma série de situações simbólicas, enquanto Lady se envolve em combates intensos, estratégias militares e operações contra demônios, Dante simplesmente desaparece do centro da ação. É curioso perceber que mesmo em momentos onde sua presença seria essencial, como em batalhas contra hordas demoníacas ou confrontos contra chefes, ele ou não está presente ou está incapacitado. A própria narrativa parece constrangida com
com a sua presença. Em vez de aproveitar sua figura imponente e lendária, o roteiro opta por retirá-lo de cena ou deixá-lo em posição de inferioridade. O ponto mais emblemático dessa escolha está em uma cena que seria impensável nos jogos: Dante sendo taserado por Lady. Isso mesmo, o caçador de demônios, que enfrentou Beowulf, mundos e criaturas de níveis cósmicos, é neutralizado por um simples disparo elétrico. Pior, o ato não é tratado como humorístico ou cômico, ele simplesmente é colocado fora de combate para que Lady tome o controle da situação. E não é um caso isolado. Ao longo dos episódios, Lady invade bases, lidera ataques, comanda tropas armadas e enfrenta o vilão diretamente, enquanto Dante é constantemente colocado à margem, desacordado ou preso. Essa constante diminuição de Dante revela uma decisão criativa clara: descentralizar a figura clássica do herói e dar protagonismo a outras figuras. Isso não seria um problema se fosse feito com equilíbrio e respeito à essência do material original, mas aqui a sensação é de descaracterização total. Dante não é apenas deslocado, ele é desrespeitado como personagem. As cenas em que aparece não agregam a trama, ele não toma decisões, não lidera ações, não tem arcos de desenvolvimento. Em vez disso, se torna um peso morto que os outros personagens precisam carregar ou tirar do caminho. O episódio 5 aprofunda essa sensação com o tratamento quase cômico da figura de Dante, trancado em uma cela sem armas. Ele depende de terceiros para ser libertado. Quando finalmente participa da batalha, suas ações são mínimas, ele mal dispara suas armas e seu impacto na narrativa é nulo. Enquanto isso, a série investe cada vez mais no desenvolvimento de Lady e na figura do vilão Coelho, que ganha tempo de tela e motivações que tentam, sem sucesso, gerar algum tipo de empatia. A luta que se desenrola nesse episódio é particularmente ilustrativa do problema central do desenho. Ela é longa, cheia de cortes de câmera, movimentação rápida e explosões, mas completamente vazia de impacto emocional. A animação até tenta emular o estilo frenético dos jogos, mas sem peso, sem contexto, sem construção dramática. O espectador não se importa com os golpes porque não há envolvimento com quem os aplica ou com quem os recebe. A ação vira ruído visual. O episódio 6, por fim, chega ao ápice da inversão de valores da série. É nele que se desenrola o clímax de um arco de tensão, mas sem Dante, ou melhor, com ele presente de forma quase simbólica, enquanto os demais personagens, especialmente a Lady, dominam completamente o espaço narrativo. O confronto com o vilão não é protagonizado por Dante, ele não tem a última palavra, não aplica o golpe final, não define o rumo da história, ele apenas assiste passivo à resolução de uma trama que, teoricamente, deveria girar ao seu redor. A desconstrução do herói aqui não é uma proposta artística ousada, é um esvaziamento de sentido. O anime não substitui Dante por um novo protagonista carismático, nem o reinventa em uma nova abordagem, ele simplesmente o anula. E isso é ainda mais grave porque, ao fazer isso, a série se desconecta de tudo que fez Devil May Cry se tornar o que é: o estilo, o sarcasmo, a intensidade, a presença. Tudo isso se perde numa tentativa frustrada de criar algo novo, mas sem a alma que os fãs esperavam reencontrar. Nos capítulos finais do anime, episódios 7 e 8, aquilo que já vinha se desenhando nos capítulos anteriores se concretiza de maneira irrefutável. Devil May Cry da Netflix não é uma série sobre o Dante. O protagonista dos jogos se torna uma peça secundária quase ornamental no roteiro, que insiste em dar protagonismo a figuras recém-inventadas ou que jamais tiveram o mesmo peso narrativo no canone original. O episódio 7 retoma a presença do coelho falante, que, ao contrário do que se espera de uma figura de alívio cômico, ganha contornos de vilão central. A escolha de utilizar essa figura caricata como antagonista principal revela uma tentativa de subverter expectativas, mas que resulta em pura desorientação narrativa. Não há ameaça real, não há peso dramático. Em vez de instigar medo ou tensão, o personagem provoca desconforto e ruído. A trama, que deveria estar se intensificando, se torna uma sequência de diálogos artificiais e combates estéreis, onde a ausência de sentimentos reais tira qualquer envolvimento emocional do espectador. O episódio 8, que poderia preparar o terreno para uma batalha épica, apenas reforça a fragilidade do roteiro. Dante continua como um espectador da própria história. Ainda que recupere suas armas e tenha momentos de ação, nada que ele faz tem consequências reais. Enquanto isso, Lady novamente assume o papel de liderança e é ela que confronta o vilão diretamente. É ela quem guia as ações do grupo. Ela quem, em última instância, carrega o enredo nas costas. E mais uma vez, isso não seria um problema se a proposta original da série fosse essa. Mas não é.
a marca Devil May Cry carrega um nome no título, e esse nome simplesmente não cumpre o seu papel. Até o Virgil, que é um personagem crucial na história de Devil May Cry, aparece poucas vezes e é envolvido em um arco no qual ajuda o vilão e empresta sua espada pra ele, algo que não faz sentido se tratando de Virgil. Ele liberta demônios presos pelos humanos, supostamente inofensivos, e parece mais preocupado com o que Terrível Mundos irá fazer do que com sua busca pelo poder. A animação tenta inverter os papéis, os demônios são as vítimas, os humanos são os vilões, mas essa mudança filosófica não é desenvolvida de forma convincente, se tornando apenas mais um elemento mal encaixado. O que fecha a temporada é a culminação dessa troca de protagonismo, mesmo com algumas boas cenas de ação e um certo esforço na animação final, o roteiro se esforça para garantir que Dante não seja o centro da resolução. A série entrega o desfecho do arco nas mãos de outros personagens, enquanto o lendário caçador de demônios é reduzido a uma frase de efeito tardia ou uma presença ilustrativa no plano final. Não há redenção para o personagem, nem desenvolvimento emocional, nem peso simbólico na sua vitória final. Dante, o caçador lendário, o ícone dos jogos de ação, termina a série como figurante da própria lenda. A série animada de Devil May Cry pela Netflix falha não por tentar inovar, mas por abandonar os elementos fundamentais que definem a sua essência. A inversão forçada de protagonismo, a banalização da ação e o uso de personagens caricatos como ameaças principais minam qualquer tentativa de conexão com o público que conhece e amam a franquia. E o que poderia ter sido uma celebração visual e narrativa da saga de Dante se torna uma releitura desfigurada, onde o personagem central é constantemente apagado para dar lugar a outros sem o mesmo peso dramático ou simbólico. Talvez o maior pecado da série seja justamente esse, tentar reinventar uma obra sem compreendê-la. Ao desconstruir Dante sem dar-lhe um novo caminho, a série não cria algo inédito, ela simplesmente apaga o que existia, e o resultado é uma animação que carrega o nome Devil May Cry, mas que no fundo parece não saber quem é o Dante. E se você curte análises sinceronas como essa, cola comigo nas lives que rolam todas as noites no canal Maníaca por Games. Lá a gente troca ideia ao vivo, se diverte com jogos insanos e revive a nostalgia. Não esqueça de deixar o super like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima, garela. Tchauzinho!